Olha só, enquanto o pobre paga imposto até no pãozinho, o bilionário aposta online e ainda sai no lucro. É meio que um retrato do Brasil, né? Diz que quer justiça, mas parece tremer na base quando a conta chega para quem pode pagar. Bem-vindos à nossa edição de hoje. O foco aqui é mergulhar fundo nessa mais recente batalha brasileira, sabe? De um lado, o poder econômico bem entrincheirado, do outro, uma tentativa de buscar um pouco mais de justiça social. A gente vai investigar a fundo a tentativa do governo Lula, lá com a medida provisória 1303, a famosa MP do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Queriam taxar mais pesado as grandes fortunas e também esse mercado gigante de apostas eletrônicas. E o que parecia, talvez, só um ajuste técnico, acabou escancarando um conflito que, define muito o Brasil. Exato. De um lado, um projeto de Estado que se propõe a ser mais redistributivo, né? Isso. E do outro, os interesses, muito bem estabelecidos, da elite financeira e, claro, seus representantes políticos. Hoje a gente vai tentar entender por que propor que bilionários paguem mais imposto virou quase, um crime de lesa pátria no debate público. É uma discussão pesada. E como essa queda de braço toda por justiça fiscal é, na verdade, uma disputa profundamente moral, sabe? Sobre que tipo de futuro a gente quer para o país. E fica aquela pulga atrás da orelha, né? Quando o governo sugere cobrar mais de quem tá lá no topo da pirâmide, rapidinho surgem acusações. É populismo, é ataque ao mercado. Sempre essa mesma tecla. Pois é. Mas aí, quando o rico encontra uma brecha na lei, ou até sonega mesmo, aí frequentemente se chama de planejamento tributário. Ou estratégia. Curioso, né? No mínimo. Com certeza. E o que a derrota dessa MP no Congresso realmente significa, para além da manchete do dia. Exato. O que tá por trás disso? Olha, é fundamental a gente enxergar essa derrota para além de um simples revés legislativo para o governo. Sabe, ela funciona como um termômetro muito preciso. Um termômetro? Como assim? Indica a febre alta da influência que o receio dos setores mais abastados ainda exerce sobre as decisões fiscais no Brasil. É um sintoma agudo, entende? Entendi. E mais do que isso, essa situação toda, ela coloca em xeque um pilar essencial da nossa soberania nacional. Soberania? Por causa de imposto? Sim, porque, afinal, a capacidade de um Estado ser de fato soberano também se mede pela força e pela coragem de confrontar privilégios históricos, de redesenhar estruturas que perpetuam a desigualdade. Faz sentido. Exato. E para a gente desvendar essa queda de braço, a gente precisa olhar o tabuleiro político mais amplo, né? Onde essa peça se moveu. E o que é fascinante aí é tentar decifrar a arquitetura desse discurso, dessa estratégia. Ela se apoia num tripé muito bem definido, acho. Um tripé? Quais seriam os pés? Primeiro, o pilar da economia concreta, o alívio financeiro direto, palpável, como a isenção do IR até R$5.000. Isso gera apoio popular na hora, né? Claro, mexe no dia a dia. Segundo, o pilar da dignidade e soberania, a projeção de um Brasil mais altivo lá fora, que defende seus interesses. E terceiro, e aqui é crucial para o tema da MP, o pilar da moralidade, a narrativa explícita de combate à desigualdade, de fazer justiça fiscal. Economia, dignidade e moralidade. Exato. E essa combinação não é algo trivial. Ela busca reativar uma ideia de Estado que ficou meio em segundo plano nos últimos anos, principalmente depois de 2016. Que ideia seria essa? A ideia do Estado não só como um gerente neutro, quase um síndico dos interesses do mercado, mas como um agente ativo, com capacidade e até dever de promover transformação social. Entendi. Um Estado com mais propósito social. Exatamente. E isso nos leva direto para a tentativa de recolocar a questão da desigualdade no centro da agenda política. Aquela máxima que circulou, ricos pagam mais, pobres pagam menos. Sim, foi bem direto ao ponto. Não era só um slogan, sabe? Era uma tentativa de resgatar uma ética de solidariedade social. A ideia de que o ônus de financiar o Estado tem que ser proporcional à capacidade de cada um. E isso lembra quem? É impossível não lembrar
do Celso Furtado, ele sempre alertou para isso, né? Que a verdadeira soberania de um país não se mede só por fronteiras ou poder militar. Se mede como, então? Fundamentalmente pela capacidade de enfrentar e superar as próprias desigualdades estruturais internas. Nesse sentido, conseguir implementar uma tributação progressiva de verdade é um teste decisivo dessa soberania. E foi justamente nesse vespeiro que o governo resolveu mexer com a medida provisória 1303, a tal MP do IOF. Exato, onde o calo aperta. Qual era a ideia central dela? Simplificando bastante, né? Era basicamente aumentar a cobrança do IOF em algumas aplicações de maior valor, aquelas mais típicas de quem tem mais grana investida. Certo. E, ao mesmo tempo, criar uma tributação específica para esse fenômeno das casas de apostas eletrônicas que explodiram no país. Um mercado bilionário que surgiu quase do nada. Pois é, e tinha também uma tentativa de unificar alíquotas, deixar o sistema um pouquinho menos complexo em alguns pontos. A lógica por trás parecia bem direta. Quem está lucrando mais, seja no mercado financeiro mais sofisticado ou nesse novo mercado bilionário de apostas, deveria contribuir com uma fatia maior para bancar os serviços públicos, as políticas sociais. Buscar um equilíbrio maior. Era isso, buscar um sistema um pouco menos regressivo do que o nosso atual, onde, proporcionalmente, os mais pobres acabam pagando mais imposto. Mas, aí vem a pergunta, por que algo que soa tão lógico enfrentou tanta resistência? Aí é que a coisa complica. Porque a simplicidade da mensagem bate de frente com a complexidade brutal e principalmente com os interesses muito arraigados do jogo parlamentar brasileiro. É o famoso em Brasília 2 e 2 nem sempre são 4. Exatamente, e tem uma contradição que salta aos olhos, né? O mesmo Congresso que, meses antes, tinha aprovado com relativa tranquilidade a ampliação da isenção do imposto de renda... Que beneficiou milhões de trabalhadores. Isso. Esse mesmo Congresso foi o palco de uma derrota assim acachapante para o governo justamente na MP que mirava o topo da pirâmide. E o placar foi feio, né? Foi expressivo. Foram 251 votos para retirar de pauta contra só 193 a favor de continuar a tramitação. E como a MP tinha prazo de validade para virar lei... Tava no limite já. Exato, o prazo estava perigosamente perto do fim. Essa manobra de retirar de pauta foi, na prática, a sentença de morte da proposta. Ela caducou, como se diz no jargão, perdeu a validade antes mesmo de ser votada no mérito. E as consequências disso? Além da derrota política? Foram imediatas e bem drásticas para os planos do governo. A gente está falando de um dos principais projetos de arrecadação para o orçamento do ano seguinte. Dinheiro que fazia falta. Muita falta. As estimativas variavam, mas chegavam a projetar um aumento de até 30 bilhões de reais por ano para os cofres públicos. Nossa, 30 bilhões. Esse dinheiro, que poderia ir para saúde, educação, investimento em infraestrutura, simplesmente evaporou. E quem comemorou essa derrota? Deixa eu adivinhar. Exatamente os setores que seriam mais impactados. Os grandes bancos, os investidores com aplicações maiores e, claro, as empresas do bilionário setor de apostas online. Ok, a derrota foi clara no placar. Mas como é que essa articulação aconteceu lá nos corredores de Brasília? O que as fontes dizem sobre isso? Olha, as fontes que a gente analisou, tipo reportagens da Carta Capital, descrevem uma mobilização muito bem orquestrada pela oposição. Não foi algo espontâneo, então? De jeito nenhum. Foi uma frente ampla que uniu partidos do centrão, a direita mais tradicional e também setores ligados ao bolsonarismo. Uma união pontual, mas forte. E contaram crucialmente com o apoio e a pressão de bastidores da Faria Lima, né, o coração simbólico do mercado financeiro brasileiro. A Faria Lima sempre presente nessas horas. E nomes experientes na articulação política, como Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Gilberto Kassab, foram mencionados como figuras centrais nesse movimento contra a MP. E qual foi a desculpa pública? A narrativa usada para justificar o bloqueio? A oposição martelou muito na tecla de que o governo queria, na verdade, aumentar impostos do povo. Um discurso que sempre cola, né? Sempre tem apelo. Só que essa narrativa convenientemente ignorava o detalhe principal. A MP do IOF mirava especificamente
os rendimentos de grandes aplicações financeiras e o lucro das empresas de apostas. Não o bolso do cidadão comum que usa cartão de crédito ou pega um empréstimo. Exatamente. Não tinha nada a ver com isso. Foi uma batalha de comunicação onde a simplificação e o medo foram usados como arma, claramente. Entendi. E além dessa articulação política, teve mais coisa pesando. O lobby foi forte. Fortíssimo. O próprio relator da proposta na Câmara, o deputado Carlos Aratini, mencionou publicamente a intensidade da pressão que ele sofreu. Ele falou sobre isso? Falou. Segundo relatos da agência Câmara de Notícias, o lobby veio de múltiplas frentes. Obviamente do setor financeiro, né? Preocupado com o aumento da taxação sobre investimentos. Claro. Das empresas de apostas eletrônicas, que é um setor novo, mas já extremamente poderoso e organizado. Das grandes gestoras de fundos de investimento. Muita gente graúda. E até mesmo de setores do agronegócio que tinham interesses específicos em alguns pontos da medida original que acabaram sendo incluídos na discussão. Entendi, então a pressão foi geral. E essa pressão não foi só por nota oficial ou reunião formal, né? Com certeza foi um trabalho intenso de convencimento individual de parlamentares, articulação com líderes de partido e, possivelmente, campanhas de opinião pública também. Entendido. Então fica bem claro que não foi só uma votação técnica sobre alíquota, base de cálculo, essas coisas. Foi um embate político com P maiúsculo mesmo. Sem dúvida. Olhando para além da espuma dos dias, sabe, o que essa derrota nos diz sobre as estruturas de poder no Brasil hoje? Qual o significado mais profundo desse episódio? Exatamente. É crucial ir além da superfície. Essa derrota, ela transcende a questão fiscal ou a contabilidade do orçamento. Ela funciona como um espelho. Um espelho do quê? Que reflete algo muito profundo e persistente na nossa estrutura de poder. A capacidade, assim, avassaladora com que o poder econômico concentrado consegue operar, muitas vezes com uma intensidade e uma eficácia que rivaliza ou até supera o poder político formalmente eleito. O poder do dinheiro falando mais alto que o voto em alguns casos. Infelizmente, parece que sim. E isso nos conecta diretamente com aquelas análises clássicas sobre a formação social brasileira, como as do Florestan Fernandes. O que ele dizia? Ele descrevia a natureza da nossa elite dominante, sabe? Caracterizando-a por abraçar a modernização econômica, as ferramentas do capitalismo. Sem nisso, eles são rápidos. Mas, ao mesmo tempo, resistir com unhas e dentes a qualquer mudança que implique uma real democratização do poder ou uma partilha mais justa da riqueza gerada. É o que ele chamou de modernização conservadora. Modernizar para manter tudo como está, no fundo. Basicamente isso. A recusa em aceitar uma contribuição tributária mais progressiva, onde os mais ricos paguem proporcionalmente mais, é um sintoma clássico dessa mentalidade histórica. Modernizar a economia, sim. Democratizar a sociedade e dividir o fardo e os bônus, nem pensar. Forte isso. Podemos interpretar esse episódio específico da MP do IOF como mais um capítulo do que alguns analistas chamam de crise de coragem da política brasileira. Crise de coragem para quê? Para enfrentar privilégios que foram naturalizados ao longo de décadas, se não séculos. Tocar nos mecanismos que concentram renda e riqueza ainda é um tabu imenso no Brasil. Mexer nesse vespeiro. Exato. Não é por acaso que o próprio presidente Lula, numa declaração que foi repercutida pela agência Gov, fez questão de enquadrar a questão dessa forma. Ele disse que a derrubada da MP que visava tributar um 1% mais rico não era uma derrota do governo dele, especificamente. Mas sim uma derrota do Brasil enquanto projeto de país mais justo. Faz todo sentido essa leitura mais profunda e conecta com o que você disse antes sobre soberania, né? Parece que a soberania para cobrar imposto de quem mais pode ainda é meio frágil por aqui. É uma questão central. E essa derrota, então, não foi só um soluço fiscal lá de 2025. Ela teve repercussões que vão muito além, certo? Sem dúvida alguma. Quem pensa que foi só uma questão de ajuste fiscal que não deu certo, um problema contábil isolado, tá muito enganado. Por quê? Porque essa batalha em torno da MP do IOF marcou na prática a abertura informal, mas muito real, da longa campanha para as eleições presidenciais de 2026. Opa!
Então ali já começou a campanha. Com certeza. A partir daquele momento, as linhas de confronto ficaram muito mais nítidas. Ou seja, a briga deixou de ser velada nos bastidores e passou a ser mais explícita. Exatamente. A disputa pelo projeto de futuro para o país ganhou um novo capítulo central. E agora, explicitamente focado na questão da justiça fiscal, no tamanho e no papel do Estado na economia e na sociedade. 2 projetos bem diferentes em jogo. Claramente. De um lado, a visão de que é preciso enfrentar a desigualdade tributária para construir um país mais coeso. Do outro, a defesa do status quo, onde a carga tributária continua pesando mais sobre o consumo e os salários do que sobre o capital e a riqueza. Que é o que a gente tem hoje, né? Exato. Essa derrota, portanto, mais do que fechar uma porta para o governo em 2025, ela abriu a janela para o debate eleitoral que viria a seguir. E que debate, hein? Fica claro que essa questão da justiça fiscal, de quem paga a conta do Brasil, vai continuar no centro das atenções por um bom tempo. Vai ser o tema quente. É uma discussão que vai muito além dos números, das planilhas, entra no campo dos valores, do tipo de sociedade que a gente quer construir. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos de volta, que a nossa edição... Olha, nessa segunda parte, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, sabe? Naquela dimensão mais simbólica e até moral dessa disputa recente que rolou lá no Congresso. Isso mesmo. Porque o que a gente viu e que as fontes mostram vai bem além, né, de uma questão só de dinheiro, de imposto. Vira quase uma metáfora, né? Daquela luta de sempre no Brasil, o medo contra a esperança, privilégio contra a justiça social. Exatamente. E a conversa agora vai para um lado de pensar sobre, um papel pedagógico necessário, talvez mais para o campo progressista, né? Diante desse desafio enorme que é mudar a consciência coletiva sobre essas coisas. Certo. A gente vai explorar um pouco essa ideia de um novo pacto social, num tom um pouco mais, digamos, filosófico, para fechar. Quase um manifesto, assim, sobre o Brasil que a gente quer, baseado no que a gente leu. Legal. Então vamos entrar nessa batalha moral que as fontes descrevem. Depois daquela queda da medida provisória, a MP, né? É aquela do IOF e outras taxas. Sim, que caiu no Congresso. O presidente Lula tentou dar uma outra leitura, né? Ele falou, segundo a agência Gov, que não é derrota do governo, é derrota do Brasil. E olhando o que as fontes dizem, faz sentido, né? Já que a ideia era mexer com 1% mais rico. Como é que isso funciona simbolicamente? Pois é, essa fala dele joga a gente direto nesse pano de fundo simbólico. Abrir ali não era só sobre a alíquota A ou B, ou sobre perder, 17 bilhões de arrecadação. Que o Haddad lamentou, né? A Agência Brasil noticiou isso. Exato. O ponto central mesmo, e analistas como a Laura Carvalho e o Eduardo Fagnani batem nessa tecla nas fontes que a gente viu, era sobre definir que tipo de país a gente quer ser, sabe? Um país que prioriza, blindar o interesse financeiro ou um que se volta mais para as necessidades da maioria da população. Esse conflito, eles dizem, é histórico, é moral no Brasil. A pergunta é, que valores vão guiar a gente? E aí, claro, as fontes trazem de volta aquele elemento clássico, o medo da elite. Sempre ele, né? Sempre. O medo de perder os privilégios de sempre, né? Que muitas vezes vem disfarçado de preocupação com o caos econômico se alguma coisa mudar. É a narrativa padrão, né? Se taxar os ricos, eles vão embora, a economia quebra. Isso. Só que as fontes mesmas contrapõem, né? Dizem que o caos de verdade talvez seja manter esse sistema tributário do jeito que tá, que parece feito para proteger quem ganha dinheiro com dinheiro, o tal do rentismo. E acaba penalizando quem trabalha, quem produz. É um fio condutor forte nas análises. Faz sentido. E o interessante é ver o contraponto que o governo tenta fazer segundo as fontes. Tem um esforço ali para resgatar símbolos nacionais, tipo verde e amarelo. Mas não aquele da Copa, né? O da exclusão. Não, exatamente. Tentando associar um projeto de inclusão, de dignidade. É uma tentativa de botar esperança de novo no centro da política. Entendi. Só que aí, as fontes lembram bem, citando Paulo Freire. Esperança crítica não é só se esperar sentado, né? Exige trabalho, exige consciência coletiva, coragem ética.
Uma pedagogia política mesmo. Isso, que o governo tenta fazer, dialogando com movimentos sociais, sindicatos, universidades. E é claro que esse trabalho todo assusta quem lucra com a desigualdade do jeito que tá. Enquanto isso, do outro lado, a oposição à extrema-direita, eles parecem ter sacado muito bem o poder da pedagogia do medo, né? Com certeza. As estratégias que a gente vê sendo atribuídas ao Tarcísio, ao PL, como a CNN mostrou, é tudo na base do medo, né? Medo de fuga de capital, de parar investimento. Exato. E essa tática, as fontes indicam, não é só para banhar voto. É para desgastar o governo economicamente mesmo, criar um clima ruim, de pessimismo. E como isso bate lá no Congresso na prática? Bate forte. Porque se um lado aposta no medo para mobilizar, o outro lado, a esquerda, digamos assim, tem um desafio muito maior, como as fontes sugerem. Que é fazer esperança virar coisa concreta, né? Exatamente. Virar mudança real, mesmo com toda a resistência que existe no Congresso, com os interesses econômicos poderosos sendo contrariados. A própria reação do Centrão. Ah, o Centrão. Sempre ele. Pois é. Mesmo com ministros deles ficando no governo depois da derrota da MP, aquilo foi um recado claro pro Planalto. Tipo, olha, a gente tá aqui, mas não conta com a gente pra tudo. Basicamente isso. As fontes de bastidores que a imprensa citou indicam que os líderes ali avaliaram que o governo não tem maioria garantida para essas pautas mais difíceis. E mesmo assim os ministros ficaram, né? O Celso Sabino, do União Brasil, o André Fufuca, do PP, eles reafirmaram lealdade ao Lula. Isso mostra o quê? Mostra uma coisa dupla que as fontes apontam. Por um lado, talvez o Lula tenha recuperado alguma força política, né? Consegue manter a coalizão ali formalmente. Mas, por outro... Mostra como essa coalizão é frágil, né? Quando o interesse do partido ou da base fala mais alto, cada um vai pro seu lado. O PSD do Caçaca é exemplo disso, né? Perfeito. Vota com o governo aqui, vota contra ali, dependendo do que está em jogo, da negociação. E essa instabilidade toda tem consequências, óbvio. Que consequências? Bom, isso respinga no cenário maior, até no eleitoral. A gente viu aquelas pesquisas Genial Quest que as fontes mencionam? Sim, que mostram o Lula na frente em vários cenários para 2026 contra Tarcísio, Ciro, Michele e Bolsonaro. Exatamente. Mesmo com o Bolsonaro fora do jogo, inelegível. Mas, ao mesmo tempo, os analistas que o Globo viu dizem que o antipetismo continua forte, organizando a direita. E sem o Bolsonaro fica um vácuo ali, né? Fica. Que a direita tenta preencher, mas nomes como Tarcísio ainda precisam virar uma coisa nacional. Por um lado, isso dá espaço para o governo tentar focar na economia, mostrar resultado. Mas, para o outro... sem maioria firme no Congresso, fica difícil aprovar o que precisa para essa economia andar ou para fazer a agenda social avançar de verdade. Exatamente. Complica tudo. E como essa direita tá tentando se arrumar, pelo que as fontes indicam. O Correio Brasiliense, a CNN, falaram de um movimento em torno do Tarcísio, do próprio Centrão. Parece uma tentativa de se juntar ali, mas sem um projeto muito claro, né? Parece mais uma oposição ao governo atual e aquela fé de sempre no mercado. Contrastando com um governo que tenta ir para um lado mais social, com o pé de meia, por exemplo. Isso, aquela poupança para os estudantes terminarem o ensino médio. Ou defendendo pautas trabalhistas, como discutir o fim da jornada 6x1, que alguns sindicatos pedem. Entendi. Mas sem a maioria estável. Aí vira o que alguns analistas chamam de governabilidade de vitrine, sabe? O governo pode até se comunicar bem, ter aprovação boa, aquela mesma pesquisa da Quaest deu 48% de aprovação para o Lula, mas na hora de aprovar as leis que realmente mudam as coisas, encontra um muro. E agora, sem aqueles 17 bilhões da MP, o Planalto está tendo que buscar alternativas, né? Que alternativas? O Jota e a Agência Brasil falaram sobre isso. Cortar subsídios para empresas que talvez não sejam tão eficientes, revisar isenções fiscais. O que, claro, vai gerar mais briga ainda com setores poderosos e seus deputados e senadores. O que nos traz de volta para a pergunta principal, né? Para a reflexão final que as fontes meio que provocam. O Brasil pode ser justo? Pois é. E a mensagem que parece ficar é que, sim, poder pode, mas... Tem um mas grande aí. Tem.
Precisa de uma mudança profunda de mentalidade na sociedade. A gente precisa parar de achar que taxar a grande fortuna, cobrar imposto de forma justa dos mais ricos sei lá, pecado, punição, revanchismo. E começar a ver como o quê? Como um ato de justiça social e de soberania mesmo. Da capacidade do país de bancar suas próprias escolhas, suas prioridades. E se a gente amarra isso com a queda da MP? Aí fica claro, segundo essa leitura das fontes, que o que estava em jogo ali não era só o IOF ou taxar a aposta online. Era a pergunta fundamental. Qual pergunta? A gente quer continuar num país onde o imposto pesa muito mais em quem ganha menos, no consumo, no salário, ou a gente está pronto para construir um pacto social diferente? Um pacto onde Onde a gente finalmente entenda que privilégio histórico também tem preço. E que a soberania de verdade se mede pela capacidade de proteger quem é mais vulnerável, de investir no bem-estar de todo mundo. essa disputa moral sobre quem paga a conta é o centro de tudo, então. Sem dúvida. As fontes até lembram o Paulo Freire de novo, né? Não só pela esperança crítica, mas pela ideia de uma pedagogia do diálogo. Sim, que aplicada essa briga fiscal, significaria reeducar a sociedade sobre o papel do Estado, sobre solidariedade fiscal, responsabilidade de todos nós. A busca por justiça na economia vira quase uma alfabetização política, né? Entender como as coisas funcionam. Exato. E também lembram o Darcy Ribeiro, né? Que falava que certas crises no Brasil não são acidente, são projeto. Projeto de manter as coisas como estão. Exatamente. A crise fiscal, por essa lente, pode ser vista como um projeto para manter a desigualdade e que precisa ser enfrentado com vontade política coletiva. Então o impasse que a gente vê, político, fiscal, ele reflete um impasse de valores. Totalmente. Enquanto a lógica for proteger privilégio acima de tudo, seja tributário, corporativo, o que for, qualquer avanço social vai ser visto como ameaça por esses grupos e vai ser combatido. E a política continua sendo essa arena tensa. Medo versus esperança. Sempre. E talvez essa seja a provocação final que fica dessa edição. Nessa briga, a esperança por exigir mudança de verdade nas estruturas, por exigir que se enfrente esse projeto de desigualdade que o Darcy falava, Ela parece custar mais caro, né? Politicamente, socialmente. exige não só a vontade do governo, mas essa mobilização, essa consciência coletiva que o Freire tanto falava. E o desafio é traduzir tudo isso, né? Economia, imposto, justiça social, para uma linguagem que todo mundo entenda, que engaje. Sim, esse é o grande desafio para os setores que querem um Brasil mais justo. Reconstruir essa pedagogia política, porque os exemplos que a gente discutiu, a MP, o Centrão, os grupos de pressão, eles são sintomas, né? De um sistema que reage muito forte a qualquer tentativa de mexer na distribuição, de buscar mais igualdade fiscal. A questão que fica é se a sociedade brasileira está disposta a bancar o custo dessa transformação. É a pergunta de milhões, né? Bom, esperamos que essa nossa exploração das fontes tenha ajudado a entender melhor as várias camadas dessa questão tão complexa. Se você acredita que o Brasil precisa mudar de verdade e não só de governo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui a gente fala de política sem bajulação, mas com muita vontade de justiça. E lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Os links para as fontes que serviram de base para criar esta edição e também o acesso a outros artigos estão todos na descrição do episódio. Um abraço carinhoso e até a próxima.